Olá, sejam todas muito bem-vindas ao estande do Instituto Brasil Orgânico na BioBrasil. Eu sou Mariane Vidal, pesquisadora na Embrapa Hortaliças, diretora Centro-Oeste do Instituto Brasil Orgânico e coordenei até julho desse ano o Programa Nacional de Bioinsumos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E é sobre os bioinsumos e seus desafios para a produção vegetal e animal que convidamos hoje essas mulheres incríveis para debatermos sobre esse tema. Eliana Fontes, seja bem-vinda, Eliana, grata por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eliana Fontes é bióloga, pesquisadora e líder do Grupo de Pesquisa de Controle Biológico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, co-editora do livro sobre controle biológico de pragas da agricultura, que foi recentemente lançado. Junto a esse time, nós vamos ter também a nossa querida Laila Siman. Obrigado, Laila, por estar aqui conosco. Seja bem-vinda. Eu é que agradeço o convite, Mariane, muito obrigada. Bacana. Laila é engenheira agrônoma, trabalha na coordenação de produção orgânica da Secretaria de Defesa Agropecuária. Acompanha diversos trabalhos relacionados ao fomento da produção orgânica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para se juntar também a esse time, temos aqui a nossa colega Mariana Nagata. Seja bem-vinda, obrigada por estar conosco nesse debate, Mariana. Obrigada a vocês, Mariane, obrigada a todas aí pela companhia, e é um prazer e uma honra de poder conversar um pouquinho com todas. Obrigada. Mariana Midori Nagata é zootecnista, atuou como gestora de negócios em 2 projetos de empresas multinacionais no ramo de nutrição e saúde animal, por meio de aditivos naturais. Hoje, Mariana gerencia o marketing e novos negócios da Core em agricultura e meio ambiente, através da produção de bioinsumos para animais e vegetais. E para finalizar a composição desse super time, temos a grata satisfação de ter conosco Regina Sambuishi. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, Regina. Grata aí, eu que agradeço aí pelo convite. Muito importante essa iniciativa e estamos aqui para auxiliar no que for possível. Muito bacana. Regina Helena Rosa Sambuishi é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, atuando na área de planejamento e avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Atualmente coordena as pesquisas de avaliação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAPO, e a avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Então, gente, é assim, com a presença, né, dessas mulheres incríveis que a gente vai debater o tema dos bioinsumos nesse espaço do Instituto Brasil Orgânico dentro da BioBrasil. O tema dos bioinsumos ele está bastante efervescente, né, nas discussões técnicas e políticas nos diferentes setores na atualidade. Provavelmente porque em maio desse ano foi lançado o Programa Nacional de Bioinsumos de coordenação do Ministério da Agricultura. Esse programa ele tem a sua origem no setor de produção orgânica, que em 2015 explicitou, né, no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, no Planapo 2, a necessidade de criar um programa que estimulasse o desenvolvimento de insumos apropriados para o setor. E em 2019, a ministra Tereza Cristina instituiu um grupo de trabalho para propor um programa de bioinsumos. Esse GT contou com a minha coordenação e a participação de 5 secretarias no Ministério da Agricultura, além da Embrapa, e da participação do setor produtivo por meio de uma importante parceria realizada com o IPEA. Nessa construção, muitos temas foram abordados,
e entendemos que o setor orgânico, mais uma vez, tinha ocupado um papel relevante na inovação e na proposição de ações estruturantes que virão a beneficiar todo o agro brasileiro. O setor de bioinsumos é uma realidade no país. Acreditamos que esse programa Bioinsumos ele deve ser implementado também de uma forma estruturante, para que os impactos sejam percebidos em médio e largo prazo. A construção do Programa Nacional envolveu um longo caminho de articulação, desenvolvimento e entendimento de demandas e necessidades. A participação do setor de orgânicos, eu volto a reforçar, ela foi fundamental e estratégica para que o Programa Nacional de Bioinsumos se concretizasse. Essa trajetória de construção, ela resultou em um programa bastante amplo, né, inclusivo, com diretrizes claras relativas à produção orgânica, né? E ele foi estruturado com o objetivo principal de ampliar e fortalecer o setor de bioinsumos no Brasil. E com essa proposta, né, o programa ele tem objetivos estratégicos bastante relevantes, né, e que traz algumas ações estruturantes que são muito estratégicas para o contexto dessa construção, né? E eu vou trazer alguns elementos aqui, se me permitem, para que a gente possa dialogar nesse processo, né? Entendendo um pouco esse contexto, uma das grandes contribuições do Programa Nacional foi propor um conceito amplo para o termo bioinsumos que permitisse acolher uma grande possibilidade de produtos, processos e tecnologias de origem vegetal, animal, microbiana, né? Então, ter essa ideia de que a gente criasse, que a gente tivesse um programa amplo que pudesse trazer e acolher todas essas tecnologias, seria algo muito importante para o Programa Nacional. O seu escopo é bastante amplo, são 3 grandes eixos temáticos: o eixo da produção vegetal, o eixo da produção animal e o eixo de pós-colheita e processamento de produtos. Dentro da produção vegetal, a gente tem toda a parte de sanidade, de controle de pragas e doenças, tem os aspectos relacionados à fertilidade do solo, nutrição de plantas, tolerância a estresses abióticos, tem a questão relacionada ao manejo de espécies dentro de um conceito de biodiversidade. No eixo temático da produção animal, a gente trata dos temas de saúde animal, alimentação animal, produção aquícola e o manejo de espécies também dentro desse conceito de diversidade. E, finalmente, no eixo temático de produtos de pós-colheita e para processamento de origem animal e vegetal, os temas estão relacionados à questão da higienização, das embalagens e os elementos de conservação. O que é muito fundamental para se destacar dentro dessa proposta, né? Algumas ações estruturantes que são relevantes, que estão relacionadas ao marco regulatório, à proposição de um marco regulatório relacionado aos bioinsumos, conhecer o estado da arte, a situação dos bioinsumos no Brasil, estimular a instalação de biofábrica nas diferentes regiões do país, editar um catálogo nacional de bioinsumos, né? Que a partir da primeira proposta que nós fizemos através de um aplicativo, né, que foi realizado em parceria com a Embrapa, o aplicativo Bioinsumos, a gente seguir, né, o processo seguir na atualização desse catálogo nacional de bioinsumos, trabalhar os aspectos de fomento e crédito, estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as boas práticas de produção e uso de bioinsumos
E o que é muito estratégico é em relação à capacitação e formação de competência profissional específica. E, finalmente, né, só para dar alguns destaques aqui, todo o processo de monitoramento e avaliação de um programa que traz, né, todo esse contexto. E dentro dessa lógica, né, como o programa recém-lançado ele apresenta muitas possibilidades, né, uma vez que ele seja implementado na forma como a sua construção foi realizada, eu pergunto para a Regina, né? Regina, a participação do IPEA, ela foi muito importante para apoiar a construção do Programa Nacional de Bioinsumos, né? Como que você vê, o que você pode trazer de elementos para a gente? Quais foram os principais desafios levantados nesse processo de construção, né? E você contar um pouco para a gente como é que foi a participação do IPEA nesse processo, Regina. Olá, saúdo a todos e todas que estão aqui nos assistindo, a Mariane e aos colegas que estão participando também desse programa aqui. Eu vou falar um pouco aqui, eu vou fazer uma apresentação aqui para trazer um pouco dessa história, desse trabalho que nós fizemos. Foi um trabalho bem legal de fazer, né? Na verdade, como eu estou trabalhando na avaliação do Planapo, né, e a equipe que está trabalhando comigo, principalmente a Mariana Policarpo, que trabalhou atuou diretamente nesse trabalho específico com os bioinsumos, nós auxiliamos justamente nesse processo de construção do modelo lógico dos bioinsumos, né? Então, foi um trabalho, essa metodologia é uma metodologia assim que o IPEA desenvolveu, assim, com base em outros estudos internacionais sobre o tema, e que é um instrumento, assim, a gente fala avaliação ex ante, né? Você avalia o programa antes dele começar para poder auxiliar no desenho do programa. É justamente uma ferramenta para auxiliar a gente a desenhar o programa, né? Como que a gente vai fazer esse programa, essa política pública. Então, assim, só para falar rapidamente como é que é, porque não daria aqui para explicar muito mais profundamente, mas assim, a gente trabalha primeiro a árvore de problemas, que é justamente qual o problema central que essa política está querendo resolver, né? Assim, atuar em cima. Qual é o problema central? Então, a gente busca as causas desse problema e as consequências desse problema. E a gente cria, assim, uma árvore de problemas. E depois a gente faz um modelo lógico para ver como que a gente vai atacar esse problema, essas causas, principalmente, para poder depois resolver as consequências. Porque se a gente resolve as causas, a gente chega depois nas consequências, né? Então, a gente vê os recursos que se tem, as ações que vão ser executadas para mudar essas causas. Porque se a gente usa as ações para atacar essas causas, e a partir daí a gente tem os produtos, né, dessas ações, e esses produtos vão atuando, mudando essas causas, e aí você tem os resultados intermediários, os resultados finais. O resultado final já muda aquele problema inicial que a gente tinha. E, por final, a gente tem a gente muda as consequências, e a gente chega nos impactos do programa, que é o que a gente espera no futuro atingir. Então, tudo isso é importante, até para a gente, que aqui foi falado por ela, para a gente ter um sistema de monitoramento do programa, né? O que a gente espera chegar, né, de monitoramento e avaliação, para depois, quando a gente for avaliar futuramente o programa, a gente saber o que a gente esperava, realmente se a gente chegou naquilo que era esperado. Se as ações foram efetivas, primeiro, se elas foram executadas, se não foram executadas, se elas foram executadas, elas tiveram os resultados que eram esperados. Então, tudo isso é muito importante para a gente poder avaliar e melhorar, aprimorar as políticas públicas. É o trabalho que a gente faz. Então, para fazer essa construção, a gente fez todo o processo, né? Primeiro, a gente fez, para elaborar a árvore de problemas, nós fizemos 26 entrevistas. E essas entrevistas nós fizemos com pessoas, a maioria foi pessoas que participam na gestão do governo, diferentes políticas associadas, mas também entrevistamos várias pessoas estratégicas, né, do setor privado, que atuam no setor privado, pesquisadores da área também, e organizações, né, pessoas que estão à frente de organizações que trabalham nessa área, principalmente de orgânicos, né, que é o principal foco, né, dessa política. E aí, depois
nós construímos uma árvore de problemas e levamos como subsídio para uma oficina, que nós fizemos uma oficina para a elaboração do modelo lógico, que durou 3 dias, né, da oficina, foi muito legal esse trabalho, e a Mariane estava à frente, e diversas pessoas desse setor que atuam, né, pesquisadores, e também várias pessoas que a gente já tinha entrevistado antes também vieram participar, e outras. E aí a gente junto construímos, nós todos juntos, construímos esse modelo lógico. Até nós fizemos aqui, que dá para ver assim, a gente construindo eles na parede, né? E nós separamos também por grupos, para cada eixo, cada um daqueles eixos, nós também pensamos no programa como um todo, nas ações gerais, e também nas ações específicas para cada eixo, porque a gente sabe que cada um daqueles eixos tem necessidades específicas. Então, foi um trabalho bem interessante. Depois a gente fez uma síntese de tudo isso. Eu trouxe aqui só alguns elementos para mostrar, né? Algumas coisas até que a Mariane já falou. Então, assim, a gente definiu, né? O problema principal a ser enfrentado é a carência de insumos, né, em quantidade e qualidade suficientes, local e regionalmente, para serem utilizados na agricultura orgânica de base agroecológica. Então, o problema central é fazer com que haja mais, atacar essa falta essa carência de insumos, para que haja mais disponibilização desses insumos para serem utilizados. Então, a gente destacou algumas causas principais que foram colocadas nessas entrevistas, principalmente, a burocracia dos registros, a ausência de legislação, em alguns casos precisa-se fazer ainda normativos, é muito importante. Falta de programas de pesquisa para desenvolvimento de tecnologias, tem que se incentivar mais a pesquisa. A ausência de uma política de crédito específico para fomentar isso, né, para que as empresas, aqueles produtores possam fazer essa produção. Falta de estímulo para a produção de bioinsumos para determinadas culturas específicas, assim, que não tem muito estímulo para se produzir. A ausência de uma cadeia produtiva estruturada para fazer esse tipo de produção, a falta de informação sobre a existência desses produtos. E aí também se destacou algumas consequências principais, né? O que acontece com isso? O número de produtores orgânicos fica limitado, porque os produtores não têm, assim, muitas vezes, como produzir. Então, a gente vê, por exemplo, na parte animal, né? A produção animal orgânica é muito limitada, porque é difícil, né, para poder ter uma alimentação adequada e falta muitos insumos nesse sentido. Então, a relação preço-produto fica desvantajoso, porque às vezes porque os insumos são caros, os processos são caros, fica muito mais caro o orgânico, e muitas vezes o consumidor não consome porque é caro, porque não tem dinheiro para comprar, e também isso elitiza muito as pessoas que vão poder usar os orgânicos, né? Poder se alimentar com esses produtos. Então, baixo acesso às tecnologias, os conhecimentos que já existem. E aí tem o comprometimento do meio ambiente, da saúde, né? E aí se usa mais agroquímicos, agrotóxicos, porque não se tem outras possibilidades de se usar. Então, assim, algumas ações foram sugeridas, a Mariane até já falou algumas aqui, né? Então, fazer um levantamento das legislações que existem, os temas, destacando as principais lacunas e gargalos, e fazer um estudo mais aprofundado sobre esse problema que existe na legislação, o que precisa ser feito nesse sentido para ser melhorado. Criar um grupo consultivo para discutir justamente e propor o aprimoramento dessa legislação de bioinsumos, uma vez que se levantam os problemas, como se vai poder resolver esses problemas dentro de toda a burocracia que já é natural do Estado, né? Já, assim, é muito difícil trabalhar, às vezes, no Estado por causa de todas essas questões burocráticas, como se simplificar isso, se resolver esses problemas. Criar uma linha de crédito específico para o produtor de bioinsumos, criar isenções fiscais para a produção e uso de bioinsumos, né? Porque hoje em dia você tem isenção fiscal para tudo, em alguns setores para tudo, praticamente, que tanto aqueles agrotóxicos mais pesados e como aqueles que são bioinsumos, né? Todos têm uma isenção semelhante. Teria que se fazer um processo aí de privilegiar aqueles produtos que são menos impactantes, né? Tem toda essa questão.
criar um catálogo virtual, elaborar um aplicativo, isso inclusive já foi feito, né? Foi uma primeira, logo quando já foi lançado o programa, esse daí já foi, a Mariane já se adiantou aí na época desse trabalho, mas assim, muito legal. Aí continuar, né? Como ela falou, agora para frente, atualizando. Uma sugestão foi criar um observatório também dessa política, até para ir acompanhando todo esse processo. Capacitar técnicos para desenvolvimento e uso de bioinsumos, capacitar os agricultores, fomentar a pesquisa. Aí uma coisa que foi sugerida muito, o apoio aos núcleos de estudo de agroecologia, eu acho que vai ser falado mais sobre isso aqui depois. E criar uma campanha nacional, né, se sugeriu para a promoção de bioinsumos, foram algumas ações sugeridas na oficina, né, as principais. E assim, destacando dentro disso tudo, alguns dos principais desafios ainda para o futuro, né, que assim, ainda, essa é uma coisa urgente assim, de ser feito, assim, conhecer o estado da arte dos bioinsumos no Brasil mais profundamente. Melhorar o arcabouço legal é um desafio muito grande e necessário, porque, por exemplo, regulamentar melhor essa produção farm, né, de uma maneira que seja mais justa também e que também seja equilibrar tanto a segurança do produtor quanto também a poder que todos possam fazer também, né? Assim, não elitizar em alguns processos. Estabelecer linhas de crédito, como fazer isso da melhor maneira possível, como atuar para melhorar a distribuição geográfica das biofábricas, que principalmente é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, determinados produtos eles precisam chegar muito rápido nos produtores, eles precisam estar próximos, a produção precisa ser próxima dos produtores, isso também facilita no sentido de diminuir os custos, né? Estimular o uso de resíduos da agroindústria para educação, alimentação animal, como criar estratégias para isso se realmente poder melhorar, estimular o desenvolvimento de pesquisas, né, voltadas para o desenvolvimento de tecnologia, difusão de tecnologias e o aprimoramento também dos processos e da produção já existente e do próprio uso, da eficiência do uso. Tudo isso para também diminuir os custos, tanto o custo de produção do insumo, quanto o custo da produção da própria, assim, da produção orgânica, da produção de base ecológica, para que você possa ter um produto mais assim, acessível, né, para o consumidor. E também, assim, para destacar finalmente, alguns desafios assim, importantes, que assim, tem que existir uma vontade política nesse sentido, quando a gente se fala principalmente de política pública, né, porque tem que existir uma vontade política para incentivar e fortalecer os bioinsumos. Então, isso foi uma coisa que foi até destacado na oficina, né, que é a polarização ideológica, no sentido de que achar que a agricultura ecológica, de base ecológica, ela é contra o agronegócio, não é assim, né? Na verdade, a ideia maior desse programa é que seja viável e vantajoso o uso de insumos para todas as formas de produção, assim, e escalas também de produção, tanto pequeno como grande produtor, né, as formas orgânica ou não orgânica, que todos possam usar desses insumos. Ele não é assim exclusivo da agricultura orgânica, que eles sejam mais acessíveis, assim, que eles sejam mais vantajosos de usar, para que todos queiram usar, porque aí é vantagem para todos, no momento que vai fazer com que se reduza menos o uso de agrotóxicos, se reduza menos o impacto ambiental da agricultura, e todos ganham com isso. Então, acho que é aquela coisa que a Mariane falou, da proposta maior do programa. Não é assim, é voltado para estimular a agricultura orgânica, mas não só a agricultura orgânica, para todos que possam usar o bioinsumos. Então, acho que isso é um desafio muito importante, eu acho principal de tudo isso, né? Desse processo que a gente está fazendo. E, bom, isso é um resumo principal aí. Eu não sei se falei muito rápido, se tiver alguma dúvida, quiser que eu fale mais alguma coisa aqui. Ô, Regina, foi assim ótimo, né? Essa sua apresentação, porque ela mostra exatamente todos esses elementos, né? E que a gente considerou os macro desafios, né? Que um programa de bioinsumos, nesse diálogo com o setor produtivo, ele poderia apresentar. Né? Então, assim, quando a gente pensa nesses macro desafios, essa contribuição do IPE ela foi fundamental, né? Hoje, revendo as colocações que você trouxe, eu acho que tudo isso foi
recolhido na proposta de construção, na proposta do programa, né, no que foi apresentado, no que é hoje o Programa Nacional de Bioinsumos. E aí, quando a gente pensa num recorte, né, como eu falei da questão do escopo do Programa Nacional, eu queria ouvir um pouco da Eliana, né? A Eliana, a Embrapa, ela fez uma contribuição assim muito importante para o programa de bioinsumos. Ela lançou em abril desse ano um livro de controle biológico de pragas na agricultura, né? Onde você, Eliana, e a Maria Cléria, né? Vocês são editoras desse livro. E eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, né, nesse processo mesmo da própria construção desse livro, quais as tecnologias de uso elas foram destaque para os bioinsumos na produção agrícola e o que você poderia apontar como desafios ainda a serem superados para que a gente consiga avançar com os bioinsumos. Eliana. Obrigada, Mariane. Olá, colegas desse bate-papo, mulheres maravilhosas, né, como você colocou antes. E muito obrigada pela oportunidade de participar desta conversa que é muito interessante e importante. E eu, particularmente, pela oportunidade de falar sobre controle biológico, que é o assunto de toda a minha vida profissional, que me fascina, que me estimula, e até hoje, né? E também, assim, dizer que o controle biológico, neste momento, né, no momento atual, talvez seja o principal destaque dentro desse programa de bioinsumos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque tem tido, assim, um aumento de interesse muito grande, mundialmente, pelo uso de agentes de controle biológico para o controle de pragas na agricultura e pecuária, né? O controle biológico é uma técnica, uma prática agrícola usada há muitos anos, há mais de 3.000 anos, mas ela cresceu realmente está crescendo realmente no século XX. E este programa de bioinsumos, ele vai dar uma oportunidade ele vai dar um caminho, uma direção que vai realmente propiciar um ambiente favorável para esse crescimento de forma saudável, equilibrada, porque o controle biológico ele deixou de ser usado por muito tempo, porque é uma prática que exige mais atenção do agricultor, que existe mais conhecimento do agricultor e que demanda assim, uma participação em constante atualização nos novos desenvolvimentos, né? A aplicação do controle biológico, ela é muito antiga entre os agricultores orgânicos, então, mais uma vez, a agricultura orgânica propiciou esse ambiente, não é, de persistência e insistência, e demonstrando que realmente o controle biológico é uma realidade, ele é passível de ser usado e pode trazer resultados importantes. O que está acontecendo mais recentemente é mais uma industrialização, né? Mais um aumento de demanda que está levando a maior comercialização de agentes de controle biológico, e exatamente aí estão os grandes desafios, que é como levar os produtos biológicos até o agricultor em regiões, então, às vezes, muito grandes e muito distantes de onde esse agente de controle biológico é produzido. É um agente vivo e ele tem limitações e tempo de vida útil de prateleira, e é aí que talvez a gente tenha um dos grandes gargalos. Mas eu gostaria de dar alguns números sobre a importância desse programa, não é? Nos últimos, para vocês terem uma ideia, entre os anos de 2017 e 2018, houve um crescimento anual de 77% no uso de agentes de controle biológico de pragas no mundo. E estima-se que em 2020, esse mercado ele terá um rendimento de 5 bilhões de dólares. E destes, 800 milhões será a parcela da América Latina.
quer dizer, de todos os países da América Latina. Isso é grande, é muito grande, mas ainda estima-se que cerca de 17% do que do rendimento do mercado de agrotóxicos. Então, ainda é pequeno, e nós precisamos resolver todos os desafios. Eu estou muito feliz por ter vindo logo após a palestra da Regina, porque ela mostrou muito bem quais são os desafios, os gargalos e as necessidades para os bioinsumos de modo geral, mas que identificam muito bem os gargalos para o controle biológico. Então, nem vou ficar repetindo muito as coisas que ela falou, eu talvez queira me dedicar um pouco mais a explicar sobre o controle biológico, porque como eu disse, ainda é uma porcentagem muito pequena dos agricultores. Os agricultores orgânicos estão mais familiarizados, mas os pequenos agricultores da agroecologia, por exemplo, e os grandes agricultores, não é? Eles têm uma dificuldade ainda de compreensão, e isso dificulta talvez a sua determinação de aplicar o controle biológico. É mais fácil para ele continuar numa prática que ele tem familiaridade há muitos anos, do que mudar para uma coisa nova que tem particularidades muito diferentes da prática que ele está habituado, não é? Os agricultores orgânicos já estão nesse mercado há mais tempo, e tem muito, apesar de que ainda seja necessário treinamento, capacitação, difusão de tecnologia, informação, eles já estão mais conscientes, né, do que acontece, que na verdade, o controle biológico é nada mais do que um serviço ambiental, não é, que faz parte do ciclo da vida, né? Não é só na savana africana do filme do Rei Leão que tem o ciclo da vida, né? Também nos nossos ambientes naturais e agrícolas, acontece ali a produção vegetal, os insetos que comem, que são herbívoros, né, que são vegetarianos, e que às vezes vão lá e causam grandes danos a lavouras, porque eles estão num ambiente favorável para eles, bem desbalanceado, e desconfortável, desfavorável para os outros níveis da cadeia alimentar, que são os inimigos naturais. E aí eu estou falando não só de doenças, os insetos têm doenças, fungos, bactérias e vírus que os atacam e matam, como também predadores, insetos predadores que predam ovos, predam as lagartas, predam os adultos. E muitos consideram entre os predadores os que parasitam. Eles são chamados de parasitóides porque eles botam os ovos dentro do ovo, o seu ovo dentro do ovo do inseto herbívoro, ou dentro da lagarta, ou dentro do adulto, e a larva dele se desenvolve ali dentro e acaba matando o inseto herbívoro. É assim que funciona o controle biológico, é um serviço ecossistêmico, não é uma criação do homem, o homem copia esse fenômeno da natureza, e essa é a beleza do controle biológico, porque à medida que a gente favorece a ação dos organismos que estão ali, a gente diminui o problema de praga, né? Então, como você manipula muito o sistema, você mexe com o solo, você coloca monocultura, uma espécie vegetal só, planta aquela mesma cultura ao longo dos meses, né? Principalmente nas grandes áreas de soja e milho, que tem a safrinha, o inseto tem comida, o herbívoro tem comida o ano inteiro, e ele cresce rapidamente, ciclo de vida muito curto, e ali ele não se cria um ambiente favorável para a vinda e permanência dos predadores parasitóides e das doenças. Então, o grande lance é a gente promover um ambiente que deixe a natureza trabalhar. E existe forma de fazer isso. E uma das estratégias de controle biológico é o controle biológico conservativo. A outra estratégia, que é esse, que você manipula o ambiente para ter comida o ano inteiro para os inimigos naturais, para ter temperatura e umidade favorável para o crescimento das doenças dos insetos herbívoros, e deixar ali aquela complexidade, que não é só a joaninha que todo mundo já conhece que come o pulgão, não é só o tricograma que bota o ovo num ovinho de lagarta, mas também aranhas,
coleópteros, né, besouros, percevejos, tem vários outros insetos que habitam ali o sistema, e eles são atraídos ali pela presença da praga, mas depois, quando a praga se aplica inseticida e mata a praga, eles não têm mais o que comer, somem dali, morrem também, e até eles voltarem, tem que ter muita praga de novo, né? Então, uma das coisas importantíssimas que eu gostaria de deixar é que o controle biológico conservativo, ele pode ser promovido e ele vai ocorrer naturalmente quando você começa a diminuir o uso de agrotóxicos, de pesticidas sintéticos. Então, trazendo aí eu vou falar um pouquinho do controle biológico aplicado. Aqui no Brasil a gente conhece como controle biológico aplicado, foi um termo mais ou menos cunhado pelo professor Parra, que é na verdade, a gente vai lá e vê quais são os inimigos naturais de uma determinada praga, vamos dizer, a lagarta da soja, e você cria aquele inimigo natural em laboratório e depois vai lá e solta o inimigo natural no campo. Um dos maiores sucessos exemplos disso aqui ocorreu no Brasil, nos anos 70, que foi o uso do baculovírus para controlar a lagarta da soja. O vírus é uma doença, como a Covid, né? O vírus é uma doença da lagarta, mata mesmo a lagarta, e o programa consistia de ir no campo, pegar a lagarta doente com o vírus, ela morre, fica mole, você pega, traz para o laboratório, bate aquela lagarta no liquidificador, congela, quando dá lagarta de novo, você vai e solta o vírus lá e causa uma mortalidade grande e diminui o problema da praga. Esse foi um exemplo assim, que deu um impulso no controle biológico no Brasil, até os meados dos anos 80, e depois, por causa da falta de infraestrutura na produção, por falta de conhecimento do agricultor sobre o uso dessa tecnologia, ela diminuiu, mas ainda continua usando. Eu sei que eu estourei meu tempo, eu não falei nem metade do que eu queria falar, mas eu acho que eu deixei aqui o recado, né, que esse é um programa, um controle dentro do Programa Nacional de Bioinsumos, o controle biológico tem seu lugar. Isso motivou a produção desse livro, né? Vou até mostrar ele aqui. Eu recomendo muito a leitura dele, porque ele traz o histórico, Isso, ele fala... Eu estou vendo ele aí atrás. Como tudo funciona. Ele está aqui atrás, eu pus aqui de propósito. Obrigada, Mariane, desculpe ter estourado o tempo, hein? Nós, muitas vezes, nós temos aí pouco tempo, né, para falar de tanta coisa legal. Eu achei assim, acho fantástica as informações que você traz e vejo, né, essa conexão muito clara com essa fala da Regina, né, quando você traz os elementos importantes relacionados à questão da produção vegetal, a relevância que o controle biológico ela tem hoje para a produção brasileira, e seguramente, Eliana, eu estou segura, né, de que a gente só tem a crescer e a ampliar muito mais o uso do controle biológico no país. E, por outro lado, né, quando a gente fala de controle biológico, é muito comum, e eu acho que você trouxe uma questão muito importante quando você fala que é uma dos braços mais importantes do Programa Nacional de Bioinsumos. Por outro lado, a gente tem a gente teve um cuidado de trazer para o Programa Nacional de Bioinsumos um escopo amplo e um grande desafio que está relacionado à produção animal, né? E aí eu chamo a Mariana para conversar um pouco com a gente, falar um pouco sobre a questão do bem-estar animal e como o bem-estar animal, a gente sabe que ele é muito fundamental para a produção orgânica animal, né? E existe uma relação, né? A minha pergunta vai um pouco por aí. Tem relação entre a questão do bem-estar animal e bioinsumos, né? O que a gente teria hoje como grandes gargalos dos bioinsumos para reduzir
ou eliminar, por exemplo, a utilização de antibióticos, promotores de crescimento relacionados à produção animal? Mariana, o que você pode contar para a gente? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, ao Instituto Brasil Orgânico, convite para a Corin, e dizer que realmente é uma honra estar com todas vocês e estou aprendendo muito também, né? Espero que eu consiga contribuir também nesse alto nível. Bem, Mariane, quando a gente fala de bem-estar, né, e a gente olhando, é um assunto relativamente recente, né, nos últimos 5, 10 anos, mais precisamente nos 5 últimos anos, que se tem falado muito mais de bem-estar animal. E isso segue, a gente tem duas vertentes, né, duas demandas para que esse assunto seja levado à tona, né? Uma questão, né, é a questão ética e humana, né? Então a sociedade hoje ela tem cobrado mais, ela quer saber muito mais como os produtos que elas estão consumindo são produzidos, né? Quais são as práticas na produção, seja vegetal e também, claro, animal. E também temos aí a questão das restrições, né, das legislações, dessas normativas, né, que fazem, que impulsionam, né, essa redução do uso desses antibióticos, né, de algumas moléculas e etc. Isso faz com que seja um vetor importante para que esses sistemas, né, de produções, eles caminhem para sistemas que para uma outra direção, né, que hoje até então não se questionavam, né? E essa outra direção faz com que a busca por essas alternativas, né, para que você permita que o animal que ele tenha uma saúde verdadeira, né? Eu acho que a Helena falou muito bem, é deixar a natureza trabalhar, né? Porque ela é muito mais inteligente do que nós. Então, permitir que esses animais eles atuem, eles se desenvolvam de uma maneira que eles próprios tenham a capacidade, a resiliência de enfrentar alguns problemas, alguns desafios durante o ciclo de vida deles, né? E daí, os bioinsumos, eles vêm de encontro de uma maneira muito interessante, porque se nós falarmos dos bioinsumos com base microbiológica, nós sabemos, né, que os micro-organismos são fatores do desenvolvimento imunológico, né, de quase todos os seres, né? Então, eles estão intimamente ligados à saúde e ao sistema imunológico, à capacidade imunológica orgânica e fisiológica desse animal. E mesmo os que não são de base microbiológica, né? Por exemplo, os ácidos orgânicos, eles têm um objetivo e uma capacidade de atuar de forma que ele não vai sanitizar ou esterilizar esse ambiente, né? Que quando nós falamos aí de algumas moléculas, antibióticos, elas atuam dessa maneira, né? Ou seja, então a gente está falando de um equilíbrio da microbiodiversidade, né? Quando eu trabalho aí com esses bioinsumos, que são a base de toda a fisiologia desses animais, né? Então, resumindo, nós entendemos que os bioinsumos eles vêm para contribuir e ajudar os animais a que eles possam ser resilientes durante todo o ciclo de produção. E aí, não teria como eu falar, né, ter essa fala sem citar um pouquinho da Corin, né, de como a Corin ela veio se desenvolvendo tanto no contexto da produção vegetal quanto da produção animal. E aí a gente falando especificamente de produção animal, quando a Corin ela focou nesse trabalho, né, no desenvolvimento de animais, preconizando, né, a filosofia de Mokichi Okada, que isso lá, né, foi desenvolvida na década de 1930, né? Então, é onde ele dizia que todos os seres são sencientes, né? Ou seja, eles têm sentimentos, né? Eles têm comportamentos que expressam esses sentimentos, né? Então, quando a Corin ela decide entrar nesse contexto de produção animal, a única maneira de se produzir de uma maneira que fosse livre de antibiótico é você priorizando o bem-estar desse animal, né? Só assim ele responderia de uma forma que a gente conseguiria trabalhar livre de antibiótico e outras moléculas químicas. Bem, então, nesse sentido, né, a Corin
falava e começou a pesquisar isso há 26 anos, há 30 anos mais ou menos atrás, até um pouco antes da fundação da Cori, já existiam pesquisas nesse sentido de alternativas, né, para o uso de antibiótico para promover o bem-estar animal. E claro que não somente os bioinsumos, né? Os bioinsumos eles vêm para uma contribuição enorme, mas existe uma série de práticas, né, de compreensões no comportamento animal, né? O animal então ele expressa comportamentos de estresse, ele expressa comportamento de tristeza, ele expressa comportamentos de isolamento, mas também ele expressa comportamentos de alegria, de socialização, de comunidade, né? Então nesse momento em que a Corin estrutura, né, a produção animal com base na agricultura orgânica, com base na agricultura natural preconizada por Mukti Okada, ela busca essas alternativas em conjunto com uma série de práticas, né? Então eu poderia dizer aqui para vocês, por exemplo, além, claro, da questão nutricional, né, que os bioinsumos eles entram aí fortemente, além da questão ambiental, que os bioinsumos também entram fortemente, existe toda uma relação de relação mesmo humana e animal, né? Então, do tratador com esses animais, né? Da relação de como a Corin educa toda essa cadeia, né? Os integrados da Corin, né? Esse sentimento de tratamento com os animais, do bem-estar voltado a, por exemplo, se eu disser que naquela época, né, parecia loucura, né? Então, assim, nossa, são os bicho grilos malucos, né, que estão querendo promover algo muito fora da base, né? E hoje a gente vê que esse é o caminho, né? Na verdade, esse é o único caminho para a gente realmente buscar uma produção que ela seja sustentável e saudável não somente ao animal, mas também a toda a sociedade, ao consumidor, ao produtor envolvido naquela produção. Bem, então eu entendo que com o aumento, né, dessas restrições, né, força-se então a busca de alternativas, né, para que você consiga ainda assim proporcionar uma condição ideal para o animal, né, ou seja, proporcionar um bem-estar para o animal produzir tão bem quanto ele produzia em sistemas convencionais, né? Porque, na realidade, esses sistemas convencionais, com o uso de antibióticos, por exemplo, que foi a sua pergunta, eles nada mais fazem do que mascaram todas essas falhas, né? Todas essas lacunas na produção, né? Mascaram essas falhas que proporcionam um maior estresse ao animal, que diminui a capacidade imune do animal e que, consequentemente, faz com que o sistema dependa mais ainda de antibiótico, né? Então, vira um ciclo vicioso, realmente. Né? E aí os bioinsumos, eles vêm com essa proposta de aumentar o bem-estar animal, né? E aumentando o bem-estar animal, a gente tem uma maior produtividade para atender as demandas que nós temos aí de produção saudável, em primeiro lugar, de alimento, né? Bom, nesse contexto, né? Então, você me pergunta quais são os gargalos, né? Hoje a gente pode dizer assim, que na Corin o custo de produção ele é muito próximo ao sistema convencional, né? Do uso de bioinsumos versus o uso de antibiótico. Não é essa a questão. Na verdade, é uma questão mais de escala, né? É uma questão de logística, é uma questão de transporte, que com certeza ainda ela tem alguns custos a mais comparado a um sistema convencional. Mas com a mudança dessa percepção, né, e aumento dessa demanda, com certeza a gente pode aumentar em nível global, nacional, né, essa escala de produção e produzir de uma forma que seja segura para o animal, para o tratador, para o ser humano e para todos os outros seres, né? Bem, só para finalizar, né, Mariane, esse ano, né, a Corin lançou ao mercado nossa linha, né, de produtos biológicos para a nutrição animal, né? Então, a Corin tem a produção, né, de frango, de ovos, de carne, de peixe, e a Corin Agricultura e Meio Ambiente que produz esses bioinsumos, né? Lançamos, então, esse ano uma série de soluções, né, biológicas para a produção animal, para realmente, assim, alcançar todos os estratos da produção, seja em questão interna, fisiológica do animal,
né, seja no ambiente de produção via nebulização ou cama, né, para realmente, quando a gente poder olhar para um galpão de uma produção animal, a gente entender que tudo está conectado e que existe ser vivo em todos os estratos dessa produção e que a gente precisa respeitá-lo, porque só assim a gente vai conseguir ter consistência e sustentabilidade na produção animal. Bem, acho que é isso. Espero ter contribuído e respondido a sua pergunta. Ô Mariana, foi assim fantástico e a gente sempre aprende muito com essa filosofia da agricultura natural, né, de Mokichi Okada e essas experiências maravilhosas da Corin e a mim me parece importante, né? E eu achei que seria muito válido trazer essa experiência de vocês, porque vocês são muito pioneiros e muito inovadores, principalmente nessa questão relacionada à produção animal. Né? E a gente entende que esses desafios e que esse olhar desses programas, né, que são estruturantes, eles têm que dialogar diretamente com o setor para poder entender, né, e para poder fazer de fato esse diálogo e que a gente consiga impactar aonde a gente quer. Né? E é justamente pensando nessas perspectivas, né, e de estímulo a questão dos bioinsumos, né, que a gente conversa agora com a Laila. A gente sabe, Laila, que na Comissão de Produção Orgânica há muitas ações de fomento e estímulo ao desenvolvimento dos bioinsumos. Né? Eu ressalto, né, que a CEPOR, a Coordenação da Produção Orgânica, ela foi fundamental para a construção do Programa Nacional e seguramente ela será estratégica e fundamental para a implementação desse programa, né? E para além dessas, a gente sabe... Gente, desculpa, foi o gato, tá? Que deu um susto aqui em todo mundo agora. Me desculpe. Para além dessas, a gente sabe do importante investimento realizado, por exemplo, nos NEAs, né, para que você vai falar um pouquinho, eu gostaria que você falasse disso para a gente um pouquinho, né, para o desenvolvimento de novas tecnologias, formação, fortalecimento de redes, né, nas diferentes regiões do país. Então, Laila, eu queria que você colocasse um pouco para a gente assim, que aportes potenciais você poderia destacar com relação aos bioinsumos e a promoção do seu desenvolvimento, né? Seja nessa experiência com NEAs ou outras que estejam sendo conduzidas na coordenação, né? Tanto em nível nacional ou internacional. O que você pode dizer para a gente, Laila? Oi, bom dia a todos e todas. Agradeço mais uma vez esse convite. É uma grande honra, né, estar aqui com esse pessoal que luta junto com a gente por uma causa, na verdade, né? E então, assim, eu fiz uma pequena apresentação que é para orientar a minha fala. A coordenação de produção orgânica é o setor responsável pelas ações de fomento e de controle da produção orgânica no Brasil. Ela tem um amparo legal da Lei 10.831, né, essa coordenação que regula, e essa lei regula toda a produção orgânica a nível nacional, né, no Brasil. Ela é regulamentada por decretos e por instruções normativas que dão um contorno do funcionamento da produção orgânica no Brasil. E eu não posso deixar de falar do Decreto 7.794, que criou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Esse é um marco legal que definitivamente mudou o status das nossas atividades e do nosso trabalho. Porque essa política juntou, né, reuniu de forma articulada todas as ações que vinham acontecendo a nível nacional para promover a agroecologia e a produção orgânica. Então, realmente, a partir dessa política, né, e dos planos que surgiram em função dessa política, houve um start, uma ampliação, né,
ao movimento agroecológico e de produção orgânica. E aí, assim, eu vou falar um pouco das ações que a gente pretende executar em 2021. A gente tem mais ações, né? Claro que a gente pretende executar, mas vou falar exatamente das que tocam o programa Bioinsumos. Programa esse que é uma demanda do Planapo, como a Mariane já falou, e uma demanda da produção orgânica, do setor. Era uma demanda das comissões de produção orgânica nos estados, é uma demanda da Câmara Temática. Então, assim, o programa de bioinsumos, ele realmente é muito importante para a produção orgânica. E, por isso, nossa coordenação vai, de alguma forma, centrar esforços no sentido de promover a implantação desse programa de fato. Então, assim, a primeira ação que nós vamos fazer é o lançamento do Planapo 3. Na verdade, a ideia é dar sequência ao Planapo 1, 2, que foram planos exitosos, né? Trouxeram um grande impacto para o desenvolvimento da agroecologia, da produção orgânica no Brasil, e a gente quer lançar a versão 3. Estamos articulando com diversos setores no mapa, provavelmente as 5 secretarias, né, Mariane, que já foram articuladas, vamos articular novamente, e a ideia é lançar esse programa. A outra ideia é trabalhar ativamente na implantação do programa de bioinsumos, lançando mão de todas as ações possíveis dentro da nossa coordenação e da nossa alçada, para que esse programa se efetive no Ministério. E a terceira ação importante é disponibilizar, é sistematizar e disponibilizar as tecnologias desenvolvidas pelos núcleos de agroecologia e produção orgânica. Nós apoiamos 390 projetos e eles todos fizeram pesquisa participativa, desenvolveram trabalhos, capacitações, e essas experiências não foram disponibilizadas ainda. Então, a gente pretende fazer isso. Mais na frente, eu vou falar mais detalhadamente desse assunto. A ação principal... Ô, Regina, olha aí. A ação principal que nós pretendemos fazer em 2021 é construir e formalizar a parceria com o IPEA. Por que formalizar? O IPEA já tem todo esse mapeamento e já tem um trabalho na construção do programa Bioinsumos. Então, na verdade, a gente agora quer executar vários passos que foram apontados aí para a gente poder executar esse programa. E aí, nesse trabalho, nós escolhemos 2 vertentes. Uma, trabalhar o eixo 1, né, que seria trabalhar com tudo que os NEAs já produziram e já executaram. E o passo 2 seria trabalhar o próprio programa. Então, eu vou falar um pouquinho do eixo 1 de atuação, que é referente aos NEAs. Então, assim, a gente pretende identificar todas as inovações tecnológicas produzidas no âmbito do projeto, para poder disponibilizar, para poder avançar e acelerar o processo de disponibilização de bioinsumos, né? Então, assim, esses NEAs têm uma grande bagagem, têm uma grande experiência, têm trabalhos científicos publicados, só que não estão nem sistematizados, nem organizados por temas. Então, a ideia é fazer esse trabalho. E a gente conta com o IPEA para fazer esse trabalho. A segunda parte desse trabalho com os NEAs é identificar, né, nos territórios em que foram implantados os projetos, quais são as oportunidades para instalação de biofábricas, para instalação de processos
identificar quais são os potenciais dessa região. Então, esse é um dos pontos importantes para a gente fazer. A outra é identificar a potencialidade de implantação de projetos de biofábricas ou processos por meio dos NEAs. Então, isso é uma outra possibilidade que a gente pode direcionar, já que se os NEAs têm essa capacidade de executar esses projetos de forma integral. E o último, com relação aos NEAs, é levantar os desafios, né, na produção de bioinsumos localmente. E o uso, né? Qual a dificuldade que o agricultor tem para usar esse bioinsumo? Como ele pode usar esse bioinsumo? Então, esse é um outro trabalho que a gente espera que seja levantado. Agora, com relação ao programa Bioinsumo mesmo, né? Que é um programa que já nasce já numa perspectiva de monitoramento, de ampliação, de crescimento. Então, assim, a gente pretende fazer um pouco diferente do que já fizemos no Planap, que muitas ações não tinham monitoramento, não tinham estratégias. No programa Bioinsumo, a gente pretende implantar uma logística que esse programa seja implantado de forma organizada e monitorada. Então, assim, a gente precisa, primeiro, levantar as rotas, né, as principais rotas, as cadeias e os principais usos dos bioinsumos nas diferentes cadeias. Então, esse é o potencial. Vamos levantar o potencial do uso de bioinsumos para cada cadeia. Essa seria uma das ações que a gente espera que o IPEA faça. Acompanhamento e análise e sistematização dos resultados e o impacto do programa nesses 36 meses de implantação, nos primeiros 36. Até para a gente poder avaliar qual a rota do programa e se há possibilidade de correção, melhorias e uma melhor perspectiva para o programa. E a outra é delinear o mercado de bioinsumos no Brasil, que essa é uma coisa importante, inclusive para o desenvolvimento de novas biofábricas, para a iniciativa privada poder entrar no setor. Então, assim, a gente pensa nesses fatores. Muitas dessas ações estão casadas com o que a Regina já apresentou naquele plano, né? Então, é um pouco isso aí. Aí alguém pode me falar assim, algumas pessoas podem não conhecer, mas eu queria então só falar o que é a política, né, pública de apoio aos núcleos de agroecologia e produção orgânica. O que são os núcleos? Quando remotamente, né, muito lá em 2003, 2004, uma das grandes deficiências, né, que era colocada era os profissionais que eram formados pela universidade, todos tinham a formação dirigida para a agricultura convencional. E nós tínhamos poucos profissionais preparados para dar assistência técnica específica para a produção orgânica e de base agroecológica. Tinha pouca pesquisa, e ainda temos, mas muito pior naquele período. Então, a sociedade civil, junto com alguns ministérios, dentro dos encontros de educação para agroecologia e produção orgânica, foi pensado na política pública da formação de núcleos de agroecologia e produção orgânica nas instituições de ensino. Então, lançou-se uma política pública de realização de editais. Essas chamadas públicas eram feitas para os institutos federais, para as universidades, e lá se criavam equipes multidisciplinares com professores e alunos para poder trazer o tema da agroecologia e produção orgânica dentro das universidades. E né, necessário que esses projetos integrem ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, a pesquisa é participativa, é dentro da demanda da sociedade,
O ensino envolve professores, alunos e comunidade. Então, assim, tem todo um viés participativo. Então, formaram-se núcleos e nós apoiamos 8 chamadas nesse período, de 2010 até agora. Foram apoiados 390 projetos, participaram o MCTI, o MAPA, o MEC, o antigo MDA, como parceiros, né? E no lançamento desses editais. Então, assim, são projetos que produziram grandes resultados. E aí, nessas 8 chamadas, nesses 392 projetos, eu só quero dar um exemplo do número de pesquisas que tem para que a gente possa trazer inovações e aceleração no processo de disponibilização de bioinsumos, para vocês terem uma ideia. Só na chamada 46 e na chamada 81, de 2012 e 2013, que tem um errinho aí no slide, mas foram produzidos 1.693 trabalhos científicos. 1.693. Então, 111 projetos, que era essa quantidade, produziam 1.600 pesquisas. Provavelmente, muitas delas se relacionam com a temática de bioinsumos, da disponibilização de novas tecnologias, e a gente não tem isso sistematizado, né? E a chamada 02, que é um resultado parcial, já tinha 240 publicações parcialmente. Então, assim, nós temos um universo dentro dos núcleos de trabalhos já feitos. O que falta, né, e nosso papel como Estado, é sistematizar e disponibilizar isso em forma de tecnologias para a sociedade. Eu acredito que esse trabalho com os núcleos, viu, Mariane, vai possibilitar um grande avanço para o programa de insumos. Nós vamos encurtar um caminho enorme que poderia ser feito ao longo desses anos. Com certeza, Laila. Com certeza. Diga. Sou suspeita, porque esse projeto dos NEAs é uma ação muito exitosa, muito bem sucedida. E eu acho que também a gente pode replicar essa ideia para futuros projetos para o programa do bioinsumo. Então... muito bom ouvir você falar isso, Laila, e assim, né, nós sabemos da importância e do papel que a coordenação de produção orgânica, né, antes, né, a antiga COAGRE, né, a coordenação de agroecologia, em todo esse processo. E a mim também me pareceu muito importante chamar a coordenação para esse diálogo, porque eu estou segura de que vocês teriam muito boas possibilidades e um alento muito importante para a gente nesse período, né, que a gente está falando aqui, que a gente apresentou, né, e aí só para a gente fazer um fechamento dessa nossa participação, a gente apresentou, né, a gente saiu lá daquela leitura dos macros desafios, entendendo um pouco nesse estágio o que seria relevante para a gente conformar um programa nacional da envergadura do programa de bioinsumos, né? A gente sabe do papel da coordenação dessas ações e da participação estratégica da coordenação de produção orgânica. Entendemos que são muitos os desafios ainda relacionados à produção animal, relacionados à produção vegetal, né? Como a Mariana e a Eliana também colocaram aqui. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a todas vocês. Infelizmente, o nosso tempo é muito pouco, a gente já vai pedir para o Instituto Brasil Orgânico dar um espaço maior para a gente de fala numa próxima oportunidade. Quem sabe a gente marca de novo um outro encontro, né, entre nós. Eu acho que ficou muito um gostinho de quero mais, né? E eu espero
que todos aqueles que tenham acompanhado aqui conosco até agora, né, tenham podido ver um pouco desse universo relacionado aos bioinsumos. E aí eu queria fazer aqui um chamamento, né? Nós estamos aí com uma consulta pública para a produção de produtos fitossanitários, a produção própria pelos agricultores, e a gente entende que é fundamental, especialmente para o setor de orgânico, que historicamente ele produz os seus insumos, né? É importante que todos nós estejamos atentos a esses encaminhamentos, né? O encerramento dessa consulta pública que está aberta hoje no Ministério da Agricultura se encerra agora no dia 4 de novembro, então eu deixo aqui um convite para que vocês acompanhem no site do Instituto Brasil Orgânico e nas nossas redes sociais como a gente está discutindo e como a gente pretende fazer aí um amplo processo de articulação para a gente encaminhar sugestões relacionadas a esse tema. E, finalmente, né, eu agradeço mais uma vez a Eliana, a Regina, a Laila, a Mariana, por ter estado aqui conosco. Agradeço a Thalita, que ficou aqui nos bastidores, dando todo esse apoio. Convido a todas vocês que estão nos acompanhando que acessem o nosso site, se inscrevam, se associem no Instituto Brasil Orgânico e vamos juntos fortalecer o setor de produção orgânica nesse nosso país. Então é isso, muito obrigada pela participação e por todos vocês estarem aqui. Tchau.